Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus, aleluia. A leitura de hoje, irmãos, está em Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Bom, diz assim, irmãos, o nosso programa é um programa para leitura e pregação da Palavra de Deus. Só uma introdução. Eu sou o evangelista Milvio, não tenho placa de igreja e nem CNPJ, não peço dinheiro de ninguém e prego a palavra de Deus cumprindo o ID do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus, o Senhor Jesus e ao Espírito Santo, sem cobrar nada por isso. Então vamos ser seguidores do Senhor Jesus. Quer seguir o Senhor Jesus comigo? Eu sou um seguidor dele, você segue comigo ouvindo a pregação da palavra de Deus. Entra aí, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. E aí vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Compartilha esses vídeos e para quem Deus mandar. Entra aí, tem centenas de vídeos aí, irmãos. Escolhe uma aí e Deus vai te mostrar para quem quer para mandar. Amém? Então vamos fazer a leitura aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Deus abençoe a nossa leitura. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, há tempo para tudo. Deus determinou um tempo para tudo. Tá certo? Então, esse tempo tem um tempo completo. Porque às vezes a gente quer obter as coisas antes do tempo de Deus. Às vezes a gente quer, por exemplo, Jó. Jó teve uma aprovação muito grande, a maior aprovação que nós já vimos em toda a história. Foi a de Jó, né? Depois dele não teve outra igual, né? Nós estamos falando de humano, ser humano, né? Que foi provado. Então Jó, ele perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a saúde e ficou enfermo. E foi provado. E adiantava Jó querer correr daquele tempo que Deus tinha proposto para ele? Ele podia sair fora do que Deus tinha proposto? Não. Então, ele aguentou o tempo que ele tinha que aguentar, o tempo que ele tinha que aguentar na provação. E falando, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E foi aquilo que aconteceu. Porque Deus não fala assim, Deus tomou. Deus não foi lá, meteu a mão e tomou. Mas permitiu que o diabo tomasse. Então é a mesma coisa. Então, quando ele disse ali, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vou louvar, vou adorar a Deus o resto da vida. E ele adorou. E ele permaneceu na adoração. Não foi? Então presta bem atenção. Ele esperou o tempo certo. Então o que nós estamos vendo aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, é que tem um tempo determinado para tudo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, que é a colheita. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então vamos por detalhes aqui, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então vamos lá. Há tempo de nascer, tempo de morrer. A gente nasce e morre. Tempo de plantar, na época da plantação. Tempo de colher, após a fruta ter crescido, a verdura ter crescido, o que se plantou ter crescido. Tempo de matar. Você tem ali seu gado, você tem ali suas galinhas, seus porcos, você tem ali a sua criação. Ele nasceu, você pode matar? Não. Por quê? Tem que crescer, tem que engordar, tem que ter carne, tem que dar leite, tem que dar o que ele foi criado, tem que dar a lã da ovelha, para depois matar para comer a carne. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Às vezes você vê uma construção linda, vai lá e derruba ela. E depois você vai lá e faz uma mais bonita ainda. Então tem o tempo para tudo. Tem o tempo de chorar. Então até tempo de chorar tem, irmãos. Tempo de rir. Tempo de prantear, que é quando você perde alguém que você ama. E tempo de dançar, de se alegrar com seus familiares que estão vivos. Tempo de espalhar pedras. Então tem o tempo de espalhar pedras, quando você está cascalhando uma estrada. Tem um tempo de espalhar pedra, quando você está fazendo ali um alicerce, que você vai espalhando ali ao redor do terreno e fazendo na cova, nos buracos ali. E tempo de ajuntar pedras. Também tem o tempo de ajuntar pedras, né? Quando você vai construir a fundação de uma casa ali num bloco, você vai ali e ajunta. Há tempo
de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, chegar a dar um abraço e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Glória a Deus. Por que há tempo de buscar e tempo de perder? Por exemplo, uma pessoa magra, ele não quer buscar gordura, ficar firme. E não tem tempo de perder, o gordo não quer jogar fora, perder aquilo que ele ganhou a mais. Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Então tem o tempo que você vai rasgar o pano, fazer um pano de chão, tem o tempo de coser que você vai costurar uma roupa que você precisa usar mais. É tempo de ficar calado e tempo de falar. O tempo de falar, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque às vezes muita gente fala antes do horário, tá bom? Então, tempo de estar calado, que esse seja maior na sua vida e na minha vida, na vida de todo mundo. E há tempo de falar. Há o tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Que proveito tem quem trabalha? Vamos continuar lendo. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com ele os exercitar. Então, o trabalho para nós foi Deus quem deu. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus pôs o homem no trabalho para que ele possa trabalhar, mas o homem não é capaz de ver, de descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para os homens do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Então, nós que somos servos de Deus, nós temos que entender isso, irmãos. A melhor coisa que Deus deu para nós é o direito de fazer o bem para o próximo. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. O homem comer e beber, gozar do bem, do fruto do que ele adquiriu, do que ele comprou, do que ele construiu, é um dom de Deus. Quantos homens a gente vê, irmãos, que conseguiram ficar ricos, muito ricos, milionários, e vive como um pobre? Tem um monte, muitos são, muitos mesmo. Aí ele continua falando, ó. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve tirar. Então, tudo que Deus faz dura eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, o que Deus fez, o que Deus construiu, irmãos, nós só vamos até onde ele permite. Se ele não permitir, nós não conseguiríamos passar daquele ponto. Porque quando a pessoa tenta passar, um exemplo, um cara lá foi lá e fez um navio e pôs o nome nele de Titanic. E esse cara achou que ele era muita coisa. Esse homem soberbo, o engenheiro dele, falaram assim, esse navio é tão poderoso que nem Deus afunda. Na primeira viagem, ele afundou. Então tem um limite até onde que Deus permite. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, tudo que já aconteceu vai acontecer de novo. Tudo. E Deus pede conta de tudo que passou. Da mesma forma que era lá atrás, permanece sendo até o dia de hoje. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade. Então, ele viu que muita gente, ao invés de ter juízo, tinha impiedade, maldade. E no lugar da justiça havia iniquidade. A gente vê um exemplo da iniquidade no lugar da justiça e um ditador que pune inocentes, que condena inocentes, que fez cárcere privado com 1.250 inocentes dentro de uma quadra, incluindo crianças que a lei protege, criança não comete crime, também que ficaram sob cárcere privado.
E ele achou que não ia dar nada. E chegou a hora que Deus está cobrando, né? Porque Deus, irmão, está acima de tudo. Não adianta o cara achar, eu estou no maior poder do país. Não tá. Não tá. Se Deus fizer assim, você para de respirar e já vai para além, doido. Quanto mais se destronar, que é uma coisa muito mais fácil para ele. Entendeu? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se essa mensagem chegar até você, tema a Deus. Ele é que está te humilhando. E vai humilhar mais. E depois dessa humilhação, você vai queimar no lago de fogo e enxofre. Que é o que a Bíblia diz. Ou se arrepende e converte ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, ou vai queimar no lago de fogo e enxofre. Glória a Deus. Aí Salomão disse aqui, ó, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. É o que eu estou falando. Deus vai julgar e vai condenar, e a condenação é eterna. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Olha só, disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Porque nós somos carne, irmão. Carne e osso, igual aos animais, carne e osso. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Algum animal vive para sempre? Não. Os animais adoecem, comem, bebem, dormem, igual a gente? Sim. Adoecem igual a gente? Sim. Morre igual a gente? Sim. E lhes sucede a mesma coisa. Todos morrem. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, o fôlego de vida. Essa respiração aí que você tem, é Deus que te deu. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Isso aqui Salomão está falando a respeito da nossa vida na terra. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Então ele fez uma pergunta. O fôlego dos homens vai para cima e dos animais vai para a terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Então o homem vive, trabalha, se alegre com o que faz. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém. Então o homem não volta mais depois que morre. Então, meu querido, essa é a palavra que está escrito aqui. Há tempo para tudo. E que você possa dedicar um tempo a se alegrar nas coisas de Deus. Amém? Porque você tem que usufruir daquilo que Deus te deu. Até o usufruir do que você conquistou vem de Deus. Tem gente que conquista riqueza, não consegue usufruir da riqueza que Deus deu. Então peça a Deus que você possa usufruir, porque isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra. Eu vou te ensinar agora como é que você faz, meu irmão, para sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo. Que você possa se arrepender. A primeira coisa é o arrependimento. Arrependa-te dos teus pecados, abandone os teus pecados. E você sabe do que eu estou falando, entendeu? Eu não sei, mas você sabe, é você e Deus. Deus tem falado com você, tem chamado você, Deus tem te exortado e você não tem ouvido a voz de Deus. Eu te aconselho, ouça a voz de Deus agora, ouça depressa, amém? Ouça depressa, se arrependa dos teus pecados, abandone os teus pecados, entregue a sua vida ao Senhor, depressa, em nome de Jesus. Amém? Então agora você vem até a frente dessa tela e repete comigo aqui. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Jesus, Filho de Deus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Ó Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim e guarde em mim a tua palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que guarde em mim essa palavra para eu não pecar contra ti e para que eu não perca a minha salvação. Ó Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E também, Senhor, que o anjo do Senhor venha e acampe ao meu redor, porque eu aceitei, eu confessei o Senhor Jesus, que é o Senhor como meu Senhor e Salvador. Meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, teu filho. Amém. Foi a melhor coisa que você fez, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, que essa palavra fique nos nossos corações, que a gente possa compartilhar a palavra e ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, seja sobre a nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe.